Vamos dar início à sessão ordinária de 3 de agosto de 2017. Está aberta a 5ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. No expediente, o secretário está em discussão a ata de 20 de julho de 2017. Alguma manifestação? Não havendo, está aprovada a ata. Passo ao secretário-geral, se tiver alguma comunicação. Antes de abrir a palavra aos acadêmicos, eu recebi do acadêmico Walterzinho a solicitação de a academia se manifestasse a respeito da restrição de verbas do CNPq. Eu, esta manhã, solicitei que ele fizesse um rascunho dessa manifestação que nós deveríamos fazer, ou deveremos. Apresentei na reunião de diretoria, foi aprovada, e eu vou projetar aqui, já está aí, para saber se os acadêmicos no plenário estão de acordo, para que possamos enviar com urgência, como documento da academia, a Brasília. Quer mais devagar ou tá bom? O secretário-geral está fazendo um adendo depois da última palavra, mencionando, colocando uma vírgula, que como é que foi, Galvão, você falou? Podia levantar aí? Não seria bom ler, professor? Não precisa não, porque nós estamos com pressa. A última frase. Nós acabamos de uma maneira sem solicitar nada ao governo. Qual é a conduta? Né? Então, ficou assim, em resumo, a Academia Nacional de Medicina não pode concordar com o estrangulamento imposto à ciência no território nacional e solicita ao governo federal providências no sentido de rever essa decisão. Solicita ao governo federal providências no sentido de rever essa decisão. É uma revisão de decisão. Né? Estão de acordo? Bom, então está aprovado. Algum acadêmico, antes da sessão em homenagem a Oswaldo Cruz, quer fazer uso da palavra? Se não, podemos iniciar a sessão, cujo tema é Oswaldo Cruz, pesquisador e sanitarista. Eu gostaria de convidar o professor Dr. Paulo Gadelha, da Fiocruz, o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, e está presente também aqui a doutora Nízia Trindade, presidente da Fiocruz. Eu queria convidá-la também a fazer parte da mesa. Vou deixá-la aqui no programa. Tem um lugar ali do lado do Ah, tá aqui. Bom, como está aqui a presidente da Fiocruz, eu pediria que
ela abrisse a sessão, dando algumas palavras a respeito dessa nossa importante reunião. Boa tarde aos senhores e senhoras acadêmicos, a toda a nossa audiência. Queria cumprimentar especialmente o professor Jorge Alberto e toda a diretoria da academia e falar da nossa alegria nesse momento em que celebramos o ano Oswaldo Cruz, em razão, né, de nós termos perdido o patrono, né, de nossa instituição há 100 anos, em fevereiro de 1917, mas estamos em agosto, no mês de seu aniversário, que é a referência no Brasil para o Dia Nacional da Saúde. Então, esse evento na academia, ele tem uma importância muito especial. Queria saudar aos meus colegas, né, companheiros de Fundação Oswaldo Cruz, o ex-presidente Paulo Gadelha, o pesquisador Cláudio Ribeiro, que falarão de duas importantes marcas, né, da atuação de Oswaldo Cruz, a sua atuação como cientista, a sua atuação como sanitarista. Nós estamos também na Fundação Oswaldo Cruz em várias instituições de ciência, de tecnologia, instituições universitárias, instituições de pesquisa, realizando várias atividades para lembrar esse ano, né, a importância desse ano, a importância de estarmos tanto homenageando a obra de Oswaldo Cruz, quanto também discutindo os grandes desafios colocados para a ciência, a tecnologia, a inovação, no cenário nacional e internacional. Uma das principais realizações de Oswaldo Cruz foi a própria construção institucional da Fiocruz, que eu considero parte importante do seu legado. Por quê? Porque constituiu uma instituição que, diante dos desafios colocados no início do século XX para o desenvolvimento nacional, principalmente representado pelas epidemias que graçavam nos centros urbanos e pelas endemias, que foi principalmente as endemias rurais, também parte importante da atuação do Instituto, a construção de uma instituição de pesquisa que olhasse o futuro também, né, que respondesse às questões imediatas daquela conjuntura, daquele contexto, mas que também pensasse o futuro. Por essa razão, por exemplo, Nancy Stepan observa até como se fosse o nascimento da ciência brasileira. Claro, havia produção de conhecimento, e muitos historiadores colocam desde a colônia, né? Mas o marco da criação de dois institutos, né, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, e o Instituto Butantan, em São Paulo, foi muito importante em termos de colocar o valor social da ciência, o seu valor para a melhoria das condições de saúde. Então, é com esse espírito e diante dos vários desafios colocados que esse ano nós celebramos o Ano Oswaldo Cruz, e nessa celebração também não esquecemos os aspectos do presente, tão bem colocados agora na nota da Academia Nacional de Medicina. Eu queria, senhor presidente, cumprimentá-lo e a diretoria da academia por esse gesto, que é muito importante para a comunidade científica, mas não só para a comunidade científica, é muito importante para o futuro do nosso país, né? Nós temos dito, junto a outras instituições, que o gasto em ciência e tecnologia, o gasto em saúde, em políticas sociais, não deve ser visto como um gasto, mas sim um investimento no futuro, com desenvolvimento, um futuro com inclusão social, um futuro para as novas gerações do país, um país soberano que era também o sonho de Oswaldo Cruz, né, como bem Moacir escreveu no Sonho Tropical, né, o livro que dedicou a ele. Então, eu queria mais expressar minha satisfação, meu reconhecimento em nome da nossa instituição e agradecimento à Academia Nacional de Medicina por estar no dia de hoje realizando essa sessão de homenagem. Obrigada. Muito obrigado, doutora Anísia. E fui informado agora que, a convite
do acadêmico Walterzinho, está aqui a tataraneta de Oswaldo Cruz, Ana Vitória. E eu pediria que sentasse aqui, por favor. Bom, vamos iniciar com as palavras da conferência. O Dr. Paulo Gadelha vai nos falar sobre Oswaldo Cruz, o sanitarista. Boa noite. Eu gostaria de comentar Suas Excelências, acadêmicas e acadêmicos, na pessoa do presidente acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, com quem, aliás, eu tenho uma relação de formação, porque nos meus tempos ainda de UERJ, e aí que nos remontamos também a uma situação muito crítica que estamos vivendo no Rio de Janeiro, o Jorge Alberto foi meu preceptor na psiquiatria do Pedro Ernesto. Então, é um prazer imenso estar aqui na academia, uma honra pelo convite, agradeço ao presidente. Também eu queria destacar muito rapidamente e aí tomar liberdade para falar dos acadêmicos, que têm uma relação muito forte com Manguinhos, pela sua relação com a Fiocruz, o acadêmico José Rodrigues Cora, o acadêmico Luiz Fernando Ferreira da Silva, o acadêmico Paulo Bus, o acadêmico Cláudio Ribeiro e o acadêmico José Gomes Temporão. Toda vez que nós estamos fazendo um processo de pensar legados, né, e fazer a relação entre história e atualidade e futuro, né, na verdade, nós estamos falando não nesse sentido que a história possa ensinar e prever futuros, mas é porque, embutido na história, nós temos futuros possíveis, e essa frase de François Dossi, ela dá o sentido, né, da possibilidade de recuperar vias de projetos inéditos a partir de uma memória retrabalhada. A memória é uma memória sempre impregnada pelo social, a memória é sempre retrabalhada com relação às vivências e aos projetos de futuro, e também esse sentido, né, de que há acontecimentos na história que são super significados, no sentido que eles são base de uma construção narrativa que é constitutiva de identidades fundadoras. Como nós sabemos, e é nesse sentido também da minha apresentação, ali nessa trajetória de Oswaldo Cruz, nós temos associados vários, né, desses acontecimentos super significados com relação à história do país, à história da ciência, à construção da visão de saúde pública, o sentido da presença da saúde pública em pensar o país e a nação. Nesse painel de Glauco Rodrigues, que está ali presente no centro de recepção, logo na entrada da Alameda do Castelo de Manguinhos, ele dá uma certa síntese, né, de algum desses elementos. Aqui temos a presença, né, formativa de Louis Pasteur, com todo esse processo que vai dar toda a matriz, tanto do campo de abordagem da ciência e da saúde, todo o percurso, né, que vai pelo reconhecimento da doença de Chagas, o prêmio Chaldin, depois a presença de Oswaldo na abertura de fronteiras econômicas das estradas de ferro, o dado fundador também da descoberta da doença de Chagas, as expedições ao interior do Brasil. É nessa síntese que a obra de Glauco traz, que nós vamos também estar explorando as várias vertentes, né, e tentando trazer o que de mais significativo na nossa perspectiva
revela essa potencialidade de retrabalhar o legado de Oswaldo Cruz. Período formador de Oswaldo, né? Ele nasce em São Luís, Paraitinga. Aliás, um parêntese rápido aqui também para a família de Oswaldo. À época, os parentes de Oswaldo, que frequentam muito a Fiocruz, estranhavam essa familiaridade com que nós, de Manguinhos, falávamos Oswaldo, porque muitas vezes até mesmo os familiares se referiam a ele a doutor Oswaldo. Mas essa é justamente uma marca, né, de como a presença de Oswaldo naquela instituição, tanto como pai fundador, mas também como inspirador de releituras constantes, é algo tão familiar, tão importante e afetivo, que nós o chamamos pelo primeiro nome. Um dado muito significativo da trajetória de Oswaldo é a relação que ele tem com o pai. O pai é médico, tem uma clínica especializada em urologia, mas também tem uma trajetória na saúde pública, pertence à junta de higiene e depois a inspetor-geral de saúde pública. E essa figura do pai, que é uma figura que para ele muitas vezes vai se tornar um ideal de vida, ele tem uma morte para Oswaldo trágica, porque ela acontece praticamente no momento em que está se formando em medicina. Então, essa relação com o pai, com os valores do pai e a visão que ele tinha das questões ligadas à ética, à relação com a saúde pública, tem um peso muito forte. Aqui é o momento também em que Oswaldo vai ao Instituto Pasteur de Paris, e ali ele estagia quando Pasteur já havia falecido recente, e você tem Emílio Roux como diretor do Instituto Pasteur. É interessante também que nós tivemos, à época, muita dificuldade de obter qualquer registro de Oswaldo no Instituto Pasteur. E depois de muito trabalho de pesquisa, a Dominique Perrot, que era então a pessoa responsável pelos arquivos do Pasteur, disse: olha, encontrei as fotos referentes a Oswaldo Cruz, e toda a dificuldade se dava porque o nome Oswaldo não aparece nos registros do Instituto Pasteur. E Moacir Scliar, entre outros historiadores também, eles explicam por quê. No momento em que Oswaldo tem essa relação com a morte do pai, ele resolve sempre assinar Gonçalves Cruz, porque Gonçalves Cruz são os nomes que o pai também portava. Então, era uma forma de reafirmar a identidade e a valoração, e só mais tarde, no momento que Oswaldo vai se tornando uma pessoa da esfera pública e o sucesso que ele vai tendo na sua trajetória, o nome Oswaldo Cruz passa a ser o seu nome de referência, e a família passa a utilizar esse nome, inclusive, como sobrenome. E mais uma questão que é um pouco da história dessa relação, é interessante pensar que, em certo momento, Walter Oswaldo Cruz, ele fez um processo inverso. O filho de Oswaldo Cruz, um grande cientista, né? Eu lembro, à época, eu tinha um interesse pessoal de acompanhar xadrez, e o Walter foi campeão brasileiro de xadrez por 6 vezes seguidas, né? E quando, trabalhando os arquivos de Walter, me dei conta de que ele era esse xadrez, e devia ter acompanhado as partidas dele quando eu era criança. Mas não encontrava a referência Walter Oswaldo Cruz, justamente porque, no sentido de afirmar a identidade, e a sua filha Elisa trabalha isso no livro chamado A Sombra dos Heróis, Walter não usa o nome Oswaldo. Ele só usa o nome Walter Cruz, e é como Walter Cruz que ele assina e é conhecido como cientista e um grande xadrista. Essas são questões anedotárias, mas eu quero trazer um pouco o sentido também de formação e as formas como vão se constituindo identidades e visões
em Oswaldo Cruz e sua família. Aqui no Instituto Pasteur, esse é um processo, Oswaldo está constituindo a sua vocação, ele não tem ainda claro qual o rumo que vai seguir, e não só estagia no Instituto Pasteur, mas também tem outros estágios no campo da urologia e tem vários outros interesses, né? Mas centralmente já está caminhando para aquilo que é, na verdade, uma grande modificação em toda a forma como a questão da ciência, do laboratório, se associa com a questão da saúde pública e da higiene. Na verdade, em todo o século XIX, e mesmo depois que Pasteur já tem uma série de sucessos com relação ao seu trabalho do bicho da seda, depois do carbúnculo, depois da própria questão dos trabalhos de fermentação, e vai evoluindo até chegar à raiva, a relação entre higiene, higienistas e o laboratório de Pasteur é ainda uma relação de, não exatamente conflitante, mas de muita cautela. Porque a higiene, então, no século XIX, ela trabalhava com uma série de referências, que era uma tradução à sua maneira do neo-hipocratismo, e que ela pensava as determinações no sentido mais amplo, do ambiente, das habitações, do clima, traduzido para uma perspectiva da ciência à época. E a visão de uma causa específica, uma causa necessária, de uma etiologia, de um agente específico, era considerado algo restritivo, que não dava conta da variabilidade das doenças e dos processos que hoje nós chamaríamos de determinação social da doença. Então, é interessante que, em 97, quando Oswaldo vai para o Instituto Pasteur, é mais ou menos nesse período, e aí já com a questão da raiva e com todo o reconhecimento, que a higiene começa, e os higienistas começam a tratar e ter a referência pastoriana, e aí eu estou me referindo também a Corre e outros grandes luminares, vão estabelecer o laboratório à pesquisa como central, será o grande ordenador da ação da saúde pública. Então, nesse sentido, Oswaldo vem no momento, e é isso que eu quero chamar a atenção, que é um momento de um cruzamento muito significativo entre essa mudança dos parâmetros da ciência e da saúde, ao mesmo tempo de um período muito significativo para o país e para o Rio de Janeiro, a capital do país. 1900, que é quando Oswaldo começa, então, e vem a incorporar-se ao que seria o Instituto Oswaldo Cruz, é o momento em que um país recém-saído da escravidão, um país com uma economia totalmente dependente do circuito financeiro e da produção de produtos primários, né? Ele tem uma capital que é considerado um porto suspeito. Ou seja, aquela capital recomenda-se não vir ao Rio de Janeiro, porque ali você tem as epidemias, especialmente de cólera, febre amarela e varíola, né? Que torna aquele porto um porto insalubre. Então, nesse momento, a ideia de você fazer dois processos que são concomitantes. Um, que é tornar esse porto um porto aberto. Portanto, a economia e o escoamento, né, dos produtos e do seu circuito financeiro se tornar viável. E o segundo é fazer um processo de se ver livre da visão da capital nacional como uma capital atrasada, como uma capital acanhada, como uma capital de ruelas, da sujeira, que era a descrição do Rio de Janeiro antes da reforma urbana de Pereira Passos. Então, é nesse momento, né, de fazer a ideia de uma capital como uma nova metrópole europeia, e é onde a ciência e a saúde pública passam a ter um lugar muito central para esse projeto, que Oswaldo traz a experiência do Pasteur. Então, na confluência de uma revolução científica, na confluência de demandas nacionais, nós vamos ter
aquilo que se constitui, e para nós da Fiocruz, a nossa matriz, tanto nos seus primórdios, que vai ser em seguida destacado, que é essa modernização do Rio, e no segundo momento a integração dos sertões, e no período contemporâneo é uma releitura dessa matriz, portanto é um retrabalho do legado, nos dois marcos muito centrais, que é a reforma sanitária e a incorporação do direito à saúde em nossa Constituição, e a questão de associar a ideia do desenvolvimento nacional de base produtiva como algo central para estar de uma maneira sinérgica com relação à questão dos direitos, à questão das políticas sociais, que está constituída nessa ideia do complexo produtivo da saúde. Essa reforma urbana e combate a epidemias, eu já mencionei, aqui é uma imagem do Porto do Rio de Janeiro, e daí a capital já saneada, né? E aí você tem o período, que é o período mais conhecido, o período mais heróico, o período onde essas relações, né, da demanda nacional, especialmente na capital do Rio de Janeiro, vão constituir Oswaldo como um ator e um agente central. A questão do combate às epidemias, da febre amarela, não vou me alongar, a febre amarela tinha um período mais ou menos a cada 7 anos, com relação ao recrudescimento pela leva de novas pessoas que tinham a imunidade mais frágil, portanto, vinham novos surtos da epidemia, e era considerado um dos grandes problemas, como o episódio do Lombardia, o navio que chega ao Rio de Janeiro e acaba tendo cerca de 240 mortes naquele período. E a intervenção urbana é extremamente forte. Aqui a gente pode constituir paralelos sobre os desafios, né, que estão colocados com relação às arboviroses hoje, no caso de dengue, chikungunya e tantas outras, né, e porque naquele momento se tornou possível você ter o controle do Aedes aegypti, naquela época chamava Stegomyia fasciata, né, e também o tipo de intervenção urbana que se colocava de maneira muito intensa. Eu não vou me alongar em cada uma delas para poder traçar um cenário mais de conjunto. Aqui, o outro momento que é da varíola, com a vacina obrigatória, todo o conjunto de manifestações que acontecem também no cruzamento entre a ideia da vacinação obrigatória, a crise política dessa república nascente, questões culturais e mesmo de percepções, por exemplo, da população negra com relação à questão da causação da varíola, tudo isso vai levar a um processo muito marcante na história do país, que é a revolta da vacina. E um pequeno intervalo para falar de algo fundamental, é que agradecer a Ana Lúcia Girão, que me ajudou nessa apresentação, da Casa de Oswaldo Cruz. Muito da trajetória, tanto pessoal, afetiva, e também da trajetória institucional e do papel público de Oswaldo, nós podemos acompanhar de uma maneira muito rica nas cartas que ele tem com relação aos parentes, aos filhos, aos seus companheiros de trabalho, e aqui, especialmente, a sua mulher, que carinhosamente ele chamava Miloca. Aqui ele fala para Miloca que ela não deveria se preocupar, porque era o momento que estava acontecendo a revolta da vacina, porque ele tinha ido à casa de Carlos Chagas, e ali ele estava se protegendo das manifestações, da possibilidade de agressões que ele poderia sofrer. Aqui também são imagens, né, do processo de combate à febre amarela. E um outro momento e outra área muito importante é onde essa bagagem da ciência pastoriana e do trabalho de Oswaldo vai também se associar a um processo nacional mais amplo, que é a expansão de fronteiras econômicas. Se nós formos pensar o Brasil naquela época, era um Brasil basicamente litorâneo, desenvolvimento do litoral, com bolsões que vinham dos ciclos, né? Do açúcar, do ouro, do café. E todo o território
tanto do ponto de vista da presença do Estado, a presença econômica, né, ele se colocava como um desafio, e vamos ver também depois como uma grande questão da construção da nacionalidade no Brasil. E é através da possibilidade de intervir nesses processos que Oswaldo e seus companheiros vão, então, como é o caso em Tatinga, na Companhia da Doca de Santos, na Madeira Mamoré, em Laçance. E aí, em Laçance, vai ter o momento onde nós vamos ter a descoberta da doença de Chagas como fato fundador de muito do que a gente pensa, o modelo científico colocado da medicina tropical brasileira. Mas essa trajetória não é uma trajetória só de sucessos, né? Oswaldo tem fracassos, né? E um dos fracassos significativos é todo um plano que ele tem de combate à tuberculose. A tuberculose se colocava como um dos grandes problemas de saúde pública daquele período. Aí são os dados, né? Você tinha 7 vezes mais mortalidade no mesmo período pela tuberculose do que pela febre amarela. E Oswaldo, como diretor do Departamento Geral de Saúde Pública, formula esse plano e esse plano fracassa. E logo em seguida ele pede demissão também, por uma série de razões. A proposta dele e a abrangência da visão de Oswaldo está dada aí. Ele trabalhava com a questão da educação, ele trabalhava com a questão do tratamento e dar à população, mesmo pobre, as condições ligadas, por exemplo, aos sanatórios, né? A ideia de que, durante o período de curso da doença, deveria ter, as pessoas não estar aposentadas no sentido de protegidas socialmente, e também a ideia de inspecionar na vigilância sanitária tanto questões como gado, leite, mas também os locais de trabalho. E é justamente aí que se coloca a impossibilidade. Se febre amarela, varíola e peste são algo que são interessantes para a economia do período, pelas suas relações com a reforma urbana e a exportação, a questão de intervir nas fábricas, intervir nas condições de trabalho, nas condições de vida, é colocada como um impedimento, tanto do ponto de vista dos comerciantes, como também da visão liberal, que via a fábrica como uma propriedade particular e, portanto, eu vou acelerar um pouco mais aqui. Outro momento central é como Oswaldo coloca essa oportunidade de trazer uma experiência e ter uma visão da Revolução Pastoriana e ancorá-la numa construção institucional. E é interessante essa imagem da caricatura, né? Porque ela retrata exatamente isso. Quer dizer, a ação social ela está ancorada, e aí a questão do microscópio, a questão dos mosquitos, a questão dos ratos, ela está ancorada na construção de uma instituição que vem depois a ter seu nome, o Instituto Oswaldo Cruz, e que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou passar muito rápido pela questão do tempo, mas é importante e Simone Kropf é uma pensadora que trabalhou muito nesse sentido, porque a constituição da medicina tropical no Brasil, e esse grupo, mesmo anteriormente à Escola Tropicalista Baiana, mas especialmente com Manguinhos, né, ela tem uma visão diferente do que era a medicina tropical na relação das escolas inglesas com suas colônias, né? E aí essa citação do Patrick Manson, né, é interessante, quando ele diz que a ideia de mulher tropical é um conceito mais conveniente do que acurado. Eu não vou entrar nos detalhes entre a diferença em bacteriologia e protozoologia, né? E a medicina tropical no Brasil vai ter uma abordagem mais ampla, mais holística. E isso está referido nessas duas falas, citações, de Chamberlain, que fala, traduzindo livremente, a luta contra as doenças tropicais constitui a base real da política de colonização. E Carlos Chagas, que diz, se as nações da Europa trabalham, né, numa especialização, eu vou simplificar aqui, como estudo e ensino da patologia dos climas quentes, aqui nossa obrigação é promover o aperfeiçoamento da raça e realizar, pelo método profilático, a redenção sanitária de vasto território. Então, a ideia, há uma produção nova da concepção
do que seria um modelo científico e da sua aplicação no caso da medicina tropical. Um dado muito importante que acontece a partir do sucesso das epidemias, do combate às epidemias e a descoberta de Chagas é o reconhecimento científico internacional, fundamental para a afirmação da perenidade desse projeto científico e institucional de Oswaldo Cruz. Aqui, as duas exposições de Dresden e Berlim, onde se obtém a medalha de ouro, e Oswaldo numa carta à Salles Guerra, mostrando como ele se empenha, e os pesquisadores como Rocha Lima, né, se empenham no sentido quase como animadores, organizadores de venderem para o público internacional, através de uma série de recursos, né, e até aquela época, produção cinematográfica, né, que era uma novidade, a ideia de você conquistar esse público para o que se era feito aqui. E isso é fundamental, como eu disse, para esse processo. Outro momento que passa a ser muito relevante é quando começa a se olhar não mais para o litoral, mas começa a se olhar para o chamado sertões, o interior do Brasil, no processo de construção nacional. Aqui, Nízia Trindade é uma das pessoas que trabalhou de uma forma brilhante, né, essa visão da ideia de sertões como uma metáfora de pensar a questão do Brasil e as várias dualidades que o termo sertões representou na história de nosso país. E aqui também, quer dizer, além da expansão de fronteiras econômicas, nós vamos ter, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, mas quando a doença de Chagas é descoberta, ela passa um longo período para se afirmar, tanto do ponto de vista da recepção dessa descoberta no meio científico, como demonstrar a relevância epidemiológica dessa doença. E ela também, no primeiro momento, é confundida com a tireoidite parasitária. Depois vai sendo refeita até chegar o que era a doença brasileira para uma tripanossomíase americana. E, naquele momento, essa associação com a tireoidite, a ideia da degeneração, se compunha também um pouco esse quadro de que você tinha, né, aí nas palavras aí de Chagas, né, a nova tripanossomíase atingiu várias regiões de Minas Gerais e outros estados brasileiros, uma população de degenerados, prejudicando seriamente a vitalidade e a produtividade das populações rurais no país. Então, essa concepção de que a saúde seria a redentora de um Estado que era considerado um Estado atávico no país, seja pela raça, pelo clima, seja pela doença, vai ser um grande processo de produção e revisão de Brasil que Oswaldo e seus companheiros trabalham. Aqui é uma expedição fundante nesse sentido, da revisão, que é a de Belisário Pena. Imagine, isso aqui é 1912, no Piauí. Ele faz uma expedição, vai para o Goiás, Bahia, Pernambuco e Piauí, se eu não me engano, Pernambuco também. E aí acontece um fato muito significativo, que é como Monteiro Lobato, que tinha produzido na Urupês, em uma outra publicação, a ideia do Jeca Tatu, e Urupês significa, um parasita que consome plantações. Então, ele traduzia o Jeca como aquele representante do brasileiro indolente, do brasileiro dos trópicos, da mistura de raças, né? Quando toma conhecimento e começa a discutir, especialmente com Belisário Pena e Arthur Neiva, a quem ele acompanha em São Paulo, e os relatórios dessa expedição, ele faz uma reversão e aí diz que o Jeca não era assim, ele está assim por causa da doença. Essa citação coloca muito essa ideia de que a culpa não é do Jeca, a culpa é da saúde e a culpa é da ausência do Estado, a ausência do cuidado com relação a essa população. E aí ele reconhece depois, né, que Manguinhos, nos seus próprios poucos anos de existência, já fez mais pelo Brasil do que um século inteiro da bacharelice onipotente. A salvação está lá. Então, isso é muito importante, é entender como uma instituição, um movimento, conseguiu galvanizar a sua permanência, o seu sentido de relevância para movimentos muito mais amplos. E esse é um desafio constante,
quando nós estamos trabalhando no legado, e é o desafio de todas as instituições, em especial, no caso aqui da Fundação Oswaldo Cruz. E aqui, já depois da morte de Oswaldo, mas como um produto desse acúmulo, é constituída, então, a campanha nacional pelo saneamento rural. E essa frase do Miguel Pereira, é uma frase muito conhecida, né? O Brasil é um imenso hospital. E, de novo, pobres párias que vegetam na mais sórdida miséria, em ranchos de palha ou de taipa, inçados de barbeiros, de percevejos e piolhos. Este é o quadro banal nas regiões do Barbeiro. Dr. Neiva e eu vimos no norte de Goiás quadros infernais, aí é o Belisário, né? e o Miguel Pereira, que só o grande poeta florentino poderia descrever, criando mais um ciclo no seu famoso inferno. Bom, eu já estou chegando à conclusão. Oswaldo, ele morre em 1917, 11 de fevereiro. Ele tem, como todo personagem, esses processos, né, de vários momentos de grande recepção pública, como é o caso quando ele volta da Europa, ele faz um percurso pelos Estados Unidos e é aclamado pela população. Quando, em 1904, ele estava sendo nas charges e colocado como alguém que era agredido e não reconhecido, mas, ao mesmo tempo, né, fracassa na tuberculose, tem sucesso em outras áreas. Quando ele vai deteriorando seu quadro de saúde, que ele tinha, na historiografia mais fundamentada, uma insuficiência renal, né, como uma tentativa de dar uma solução digna para a sua saída do Instituto Oswaldo Cruz, Nilo Peçanha cria a recém-criada a Prefeitura de Petrópolis. E ele, que tinha em Petrópolis um lugar muito afetivo, tinha uma casa em Petrópolis, e muito das histórias e vidas familiares estava referida a Petrópolis, ele é convidado para ser prefeito em Petrópolis. Essa foto que nós temos aí é a última foto de Oswaldo nos jardins da casa de Petrópolis. E já quer dizer, e o tempo que ele fica em Petrópolis é muito curto. É agosto de 16 até janeiro de 17. E ele morre em fevereiro de 17. Então, imagine as condições de saúde de Oswaldo nesse momento como prefeito de Petrópolis. E mesmo assim, e é interessante, não vou me alongar, há paralelos interessantes com Pasteur, e mesmo assim, o programa de trabalho de Oswaldo demonstra uma abrangência e um vigor interessantíssimo. Está colocada aí redes de esgoto, a parte de saneamento, está colocada a questão da facilitação, né, do transporte, né, inclusive também de Petrópolis e Rio de Janeiro, educação, construção de parques, museus e etc. Mas, ao mesmo tempo que está colocado, Oswaldo, ele está na sua casa, no período de carnaval, e essa é uma história que muitos conhecem, né, e ele ouve aquela música, aquele barulho fora ali da casa e pergunta o que é. E as pessoas próximas dizem, não, é o carnaval. Mas não era o carnaval. Era o protesto de parte da população contra Oswaldo pelas implicações de debate, disputa política de grupos ligados a Petrópolis e ao governo federal. E, ao mesmo tempo, algumas reações com relação ao seu programa de governo. Eu prefiro sempre lembrar, como uma das imagens finais, esse quadro de Batista da Costa, que é um quadro... Batista da Costa era cunhado, né, de Oswaldo, e ele faz esse retrato, que eu acho belíssimo, né? Na verdade, esse quadro, a partir de um retrato de Oswaldo Cruz já morto, na varanda da casa de Petrópolis. E esse semblante, né, já também no ocaso da vida, esse semblante e que idealiza, sonhador, que está olhando para um horizonte, né, eu acho que é uma imagem também muito bonita da elegância de tudo que cerca essa vida, essa visão de Oswaldo. E, finalmente, finalizando, é quase um mantra para mim, aqueles que conhecem da Fiocruz me veem muitas vezes encerrando alguma apresentação com essa frase, que é uma frase de Carlos Chagas, mas eu acho que ela revela muito do ideário e o legado de Oswaldo.
ele diz: não vai demorar que passemos adiante uma grande e bela ciência que faz arte em defesa da vida. Aí está colocado a ideia de que a ciência não pode ficar enclausurada, ela tem que passar adiante para as gerações, para os pares, para a população, como Oswaldo fez nas exposições de Dresde, Berlim, nas publicações. Que a ciência não é algo árido, desencarnado da cultura, da arte, e ela é parte dessa produção social e cultural, e que, centralmente, essa ideia de fazer arte é muito interessante também, mas, centralmente, é uma ciência que, no modelo de Oswaldo, que é o modelo de Pasteur, e Pasteur vai saindo era um químico, ele sai da estereoquímica para ir se aproximando cada vez mais da saúde humana, porque a questão central dessa ciência é estar em defesa da vida. Muito obrigado. Quero parabenizar o professor Paulo Gadelha pela excelente e emocionante conferência. Antes de passar ao segundo conferencista, eu queria saudar pela primeira vez na bancada acadêmica o acadêmico Jorge de Rezende. Passaremos agora à segunda conferência, Oswaldo Cruz, o pesquisador, pelo acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente em exercício, acadêmico Antônio Egídio Nardi, seu secretário-geral, acadêmico José Galvão, seu primeiro secretário, acadêmico Ricardo Cruz, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhores convidados. É sempre uma honra e um prazer muito grande falar nessa casa. Eu recebi, na verdade, uma intimação do secretário-geral, não foi bem um convite, eu estava de férias, e ele me disse que ele tinha decidido que eu iria aceitar, e assim eu obedeci, e imediatamente eu já tinha recebido algumas vezes, como um funcionário da Fundação Oswaldo Cruz, um convite para falar sobre esse personagem, tinha sempre indicado pessoas competentes da casa de Oswaldo Cruz, a Magali Romero, a Nara Brito, o Benchimol, o Renato Gama da Rosa, enfim, tem muita gente que conhece bastante a história do Oswaldo Cruz. Então, eu fui ao meu birô na fundação e enchi uma sacola de livros e voltei e me dei conta do tamanho do meu otimismo. A Ópera Omnia tem 700 páginas, o livro do Salles Guerra, talvez outras tantas. E eu confesso que foi um muito grande prazer vir falar aqui e aprender um pouco mais sobre esse personagem, um colega nosso que viveu por 44 anos e teve uma vida intensa. Muito bonita a obra dele. Aliás, eu parabenizo ao meu colega da Fiocruz, meu amigo, ex-presidente Paulo Gadelha, uma fala extraordinária que me tranquilizou muito, porque eu estava com a sensação de que era muito difícil separar o pesquisador do sanitarista, porque ele era um homem que tinha todas as preocupações e vivia dedicado a isso definitivamente, praticamente todo o tempo. Então, também fiquei tranquilizado por essa frase do Ezequiel Dias, 5 anos depois da morte do Oswaldo Cruz, dizendo: a individualidade de Oswaldo Cruz dificilmente achará quem a retrace em todas as suas linhas primorosas. Então, fiquei tranquilo que não sou eu que vou ousar fazer a descrição exata e minuciosa de toda a obra do Oswaldo Cruz, mesmo se fosse só na pesquisa. Aliás, eu não resisti à tentação de falar um pouco do personagem, falar um pouco do acadêmico dessa casa e falar um pouco, evidentemente, do cientista. Ele foi, como o professor Gadelha já se referiu, filho de Bento Gonçalves Cruz. O doutor Bento era médico, ele foi um personagem nomeado pelo imperador para o cargo de inspetor-geral de saúde pública, ele era membro da junta. A família, na verdade, era, eu entendi, que carioca, e se mudou para Itinga em busca de um pé de meia um pouquinho mais vantajoso, e onde residiu por 5 anos, e onde nasceu o Oswaldo Cruz, antes deles voltarem para o Rio de Janeiro. Moravam na Gávea, que era um lugar bastante afastado do centro, na verdade, e o doutor Bento tinha atividade
em fábricas que se instalaram ali, entre elas a fábrica de tecidos Corcovado, onde ele trabalhou praticamente até morrer, e que foi substituído pelo Oswaldo Cruz, que achava que essa era uma tarefa que ele não podia abandonar, visto ela ter sido exercida pelo pai. E, na verdade, o que eu li foi que ele não abandonou essa tarefa, mesmo durante o tempo da Direção-Geral de Saúde Pública e da direção do Instituto de Manguinhos, que era, sem nenhuma dúvida, a menina dos olhos dele. Ele morreu em Petrópolis, o professor Gadelha já falou sobre isso, e eu vou contar um pouquinho mais como é que foi isso. Eu aprendi um pouquinho. Nós tínhamos as mesmas fontes, Paulo, e as mesmas consultoras, né? E a Ana Lúcia me contou um pouquinho de alguns segredos, que certamente contou para você também. O doutor Bento era formado também pela mesma Faculdade Nacional de Medicina, hoje o UFRJ, participou, parou um pouco o curso para estudar, para lutar na Guerra do Paraguai, e era uma pessoa tida como carinhoso, firme, exemplar. O exemplar eu botei aqui por causa de uma passagem que eu li sobre ele, muito interessante, que ele descobre que o Oswaldo Cruz está fumando. E ele vai conversar com ele, diz para ele que aquilo não é uma coisa boa, que não é uma coisa saudável e tal, etc. E ele ouve, com aquele jeito dele, muito silencioso, muito quieto, olhar muito obediente, e até que, outra vez, o pai dele o encontra fumando e, de novo, dá-lhe um pito e tal. E aí o Oswaldo Cruz, como o rebelde jovem incutido em cada um de nós na idade certa, diz para ele, mas o senhor fuma. Aí o pai parou de fumar para poder exigir que ele não fumasse, né? Era um sujeito disciplinador. Conta-se que uma vez ele estava na escola e foi chamado às pressas para casa, e chegou lá, era porque ele não tinha arrumado a cama naquele dia, então teve que arrumar a cama antes de voltar para a escola. E foi um sujeito conselheiro, o Paulo Gadelha se referiu, ele era um grande amigo do Oswaldo Cruz, era um homem a quem o Oswaldo se referia como um conselheiro, e morreu horas antes da sua formatura, e era comum que o Oswaldo Cruz fosse encontrado no cemitério São João Batista, orando e conversando e se aconselhando com o pai. Ele teve 5 filhos, Paulo Gadelha já se referiu que os filhos portaram o nome Oswaldo Cruz como sobrenome, e toda a descendência, dezenas, talvez centenas, não sei, de descendentes que portam esse sobrenome. A Liseta, dizem que era a preferida do Oswaldo. O Bento, que foi médico, mas não exerceu, por alguma razão que não é difícil de entender, se tornou banqueiro, achou melhor, não consigo entender isso. Ercília, o Oswaldo Cruz, que foi presidente da Fiocruz, pelas minhas contas, acho que foi o primeiro presidente da Fiocruz em Paulo, foi de 70 a 72, e o Walter Oswaldo Cruz, que também foi referido aqui como um cientista de verdade, um homem de muito grande valor e muito profundamente ferido e perseguido pelo Rocha Lagoa. As histórias que me contaram eu não conhecia, foram muito impressionantes, assim, dele chegar no trabalho, apagarem a luz, cortarem o gás, enfim. E ele não era um sujeito que tirava férias com muita frequência. O primeiro dia de férias, depois de um período longo sem férias, ele faleceu. Então, são informações que saem do Ezequiel Dias, nesse artigo publicado nas Memórias, 5 anos depois da morte dele. A trajetória rápida dele, sob o ponto de vista profissional, a gente pode sumarizar assim: ele entra no laboratório do Rocha Faria, Benjamin Rocha Faria, no 2º ano da Faculdade de Medicina. Ele se gradua em Medicina em 1892, tem 2 datas aqui, eu não sei qual é a certa, mas, junto com o ano da morte do pai dele, ele integra a fábrica de tecidos Corcovado, ele constrói e abre um gabinete de microscopia e microbiologia clínica no centro da cidade, onde ele atende os pacientes, e ele é chefe do laboratório de análises clínicas da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, hoje presidida pelo acadêmico Omar Lupe. Ele faz, por indicação do Francisco de Castro, que era um professor de propedêutica da faculdade, um curso de microbi technique, era o curso que se tornou microbiologia geral do Instituto Pasteur. Foi, na verdade, o 7º ano que o curso foi criado e teve um excelente desempenho e ótima relação. Ele entrou na nossa casa em 1899. Ele foi nomeado para ser diretor técnico do Instituto de Manguinhos, na época o Instituto Soroterápico Municipal, depois o Instituto Soroterápico Federal, em 1900. Em 1902, pelo Barão de Pedro Afonso. Em 1902, há uma briga muito grande com o Barão de Pedro Afonso, e os dois pedem demissão, e logo depois o presidente Rodrigo Alves o nomeia como diretor-geral sem o Barão de Pedro Afonso, onde ele fica até 1916,
quando ele muda, então, para Petrópolis, para ser prefeito da cidade. Ele é diretor-geral de saúde pública, de 1903 a 1909, ele é seguido pelo Figueiredo de Vasconcelos, um discípulo dele, que ele recomenda para ocupar o cargo. Ele ganha, também foi citado aqui, a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia, em Berlim. Ele volta, portanto, nesse momento onde a cidade está saneada, sem febre amarela, sem peste. E é muito interessante, a gente vai ver um slide, o contraste entre tudo que ele sofreu, que foi absolutamente muito pesado, e a acolhida que a população dá a ele quando ele volta da Europa em 1908. Ele é condecorado pela classe médica nacional, ele toma posse na Academia Brasileira de Letras, onde ele não queria entrar, dizem que ele recusava, ele não era um homem afeito a títulos e a honrarias, e insistiram muito, até que em algum momento algum dos acadêmicos da Academia de Letras disse que ele estava colocando a glória dele acima da Academia de Letras, que isso não era razoável, que ele estava sendo convidado por várias ocasiões, e ele então aceitou e se tornou membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1914, ele estava na França, estava deflagrada a Primeira Guerra Mundial, ele é nomeado oficial da Legião de Honra da França, ele, inclusive, se usa desse título para conseguir um salvo-conduto e leva a família de Paris, que tinha entrado da França, que a França tinha entrado na guerra, e leva para a Inglaterra, onde ele acha que ela vai estar mais protegida, de fato estava, e se torna prefeito de Petrópolis. O Paulo já falou sobre isso, ele já mostrou essa foto também, vocês já viram que nós temos as fontes muito parecidas. Esse é o ex-libris dele. Esse outro pequenininho também com o nome dele, Saber, Esperar, Poder, Querer, e as frases famosas dela, a fé eterna na ciência, que está aqui nesse ex-libris pretinho e branco, não esmorecer para não desmorecer. Ele era um apreciador de arquitetura e fotografia, era um fã disso, de tal maneira que ele tinha um apelido para os colaboradores dele de Jacinto, que parece que era um personagem de Eça de Queiroz, que era um ufanista da tecnologia. Então, o pessoal chamava ele de Jacinto. Ele montou um laboratório fotográfico. Ele foi para a França, financiado, estimulado pelo Francisco de Castro, mas financiado pelo sogro, que era um comerciante famoso, importante, poderoso, Fonseca. E ele falava francês, inglês, espanhol, e esses qualificativos aqui, embaixo da palavra profissional, são as que eu tirei de um artigo escrito pelo Carlos Chagas, 5 meses depois da morte do Oswaldo Cruz. Eu fiquei pensando que, por mais que alguém goste de um amigo, é difícil achar uma pessoa para colocar todos esses adjetivos, né? Eu fiquei absolutamente convencido de que ele era um homem com autoridade, era um líder de verdade, era um homem muito respeitado e muito estimado pela sua bondade e pela forma respeitosa, solidária, presente, carinhosa, humana, com a qual ele se relacionava com os funcionários. Parece que ele gostava muito de criança e, com frequência, fazia visita às escolas e se interessava e queria assistir à conferência, à aula das professoras. Era um homem, de fato, bastante humanista e muito religioso. Essa aqui é um trecho de um texto do Carlos Chagas, em 1917, por ocasião do falecimento dele. Não vou ler tudo, mas ele descreve isso que a gente vê em todos os... Existe um livro que se chama Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz visto pelos seus contemporâneos, que muitos escrevem capítulos, o Ezequiel Dias, o Carlos Chagas, o Clementino Fraga, o Rui Barbosa, e todos eles descrevem as qualidades, as virtudes humanas e humanísticas dele. Inimigo de reclames, evitava a imprensa, trabalhador infatigável, com todas as suas horas consagradas ao estudo, ao trabalho e à família, fugia da sociedade. Em 1907, várias coisas aconteceram na vida dele, e ele já estava doente, é quando aparecem os primeiros sintomas. E ele era diretor de saúde pública, e ele volta de Berlim, onde ele tem os primeiros sintomas de nefrite, que foi a mesma doença que matou o pai dele, e ele... daí até a morte, não se furtou a participar de missões em condições bastante insalubres, bastante difíceis, na Amazônia, na Estrada Madeira Mamoré, em Belém, onde tinha uma epidemia de febre amarela. Enfim, um homem
definitivamente dedicado ao trabalho e com grande amor ao próximo. A eliminação de febre amarela, eu às vezes fico pensando se os indivíduos podem ser classificados nos geniais e não geniais, e eu fico pensando que as boas ideias são todas geniais. Algumas são verdadeiras e algumas estão erradas, mas ela pode ser genial mesmo estando errada, né? E foi muito fantástico ver que ele acertou, né? A eliminação da febre amarela, ele baseou na crença dele na proposta feita pelo Carlos Finley, o cubano, que apostava na transmissão pelo mosquito, enquanto que o nosso país e vários outros acreditavam que as doenças... Era um país que não acreditava em micróbios, as doenças resultavam de emanações, de mau-ares, a malária é um bom exemplo, né? Então, ele fez o controle todo visando o controle de vetor e o isolamento dos indivíduos que poderiam contaminar os vetores, né? Tinha as evidências já do Emílio Ribas, em São Paulo, mostrando também que existia provavelmente um vetor e a transmissão por um hospedeiro vetor. A ideia parece que tinha surgido 2 séculos antes por esse médico português Ferreira da Rosa, que tratou o Marquês de Montebello de febre amarela e começou a suspeitar que houvesse uma forma de transmissão que não seria pelos ares, que não seria pelo solo, enfim. O René Daclete foi diretor dos museus dessa casa, na gestão do acadêmico Leme Lopes, e na época da Fiocruz, dirigida pelo Oswaldo Cruz Filho, e conta essa história. E foi aqui nessa casa que o acadêmico Fernando Francisco da Costa Ferraz foi um grande opositor do Oswaldo Cruz, e defendia, ele era um homem muito mais velho, ele tinha por volta de 60 anos, pelos meus cálculos, quando isso aconteceu, enquanto que Oswaldo Cruz tinha 30, ele defendia que a luta contra a febre amarela devesse ser feita pela limpeza do solo. Então, já havia, por conta de todo o espanto da nomeação de um homem que era desconhecido, como Oswaldo Cruz, para a direção da saúde pública, já havia várias razões para haver resistência ao Oswaldo Cruz como homem importante na saúde pública da época de Rodrigues Alves. Quando a Academia Nacional de Medicina se manifesta descrente das ideias de Oswaldo Cruz, é o suficiente para que haja, de fato, esse clima de exacerbação nacional e essa grande revolta da população que se culminou, como também já foi dito, pela revolta da Escola Militar, em 1904. O que a mim, pessoalmente, sempre espantou muito é o contraste entre a crença e eu diria que a perseverança ou a confiança que tiveram os responsáveis, o presidente da nação, o JJ Seabra, que era um ministro do interior, e depois de transporte e aviação do presidente seguinte, o Pereira Passos, que definiu toda a urbanização da cidade, baseado num plano que tinha sido feito pelo Barão de Mamoré, que apoiaram o Oswaldo Cruz numa situação de crise, eu imagino que insustentável, a população atacando, quebrando tudo, uma revolta que como Paulo Gadelha disse, foi um momento importante nacional, foi um momento muito marcante, e o presidente, ele, nesse momento, Oswaldo Cruz colocou o cargo à disposição, disse: eu não me sinto em condição de, com essa insatisfação popular, manter as minhas medidas. Ele disse: não, nós queremos que sim. E ele, lógico que ele tinha recomendações, o Salles Guerra foi um dos que o tinha apoiado e recomendado, o próprio Emílio Roux, quando o Barão de Pedro Afonso foi dirigir o Instituto de Manguinhos, pediu um técnico competente ao Emílio Roux, e o Emílio Roux disse: você já tem esse homem, ele está no Brasil, ele fez o curso nosso, e ele é uma pessoa muito boa para fazer esse trabalho à frente do Instituto. Então, esse Marcilon Saboia, que eu não conhecia, que era, parece que um dos colaboradores, um dos discípulos do Oswaldo Cruz, disse que ele foi indicado para a Direção-Geral de Saúde Pública pelo áspero Barão de Pedro Afonso e pelo cavalheiro Salles Guerra. Então, já definia, mesmo daquela época, que existiam visões bastante diferentes sobre as características de personalidade desses indivíduos. Um homem que viveu 44 anos e tem esses títulos aqui, tem outros, né? Ele criou a escola de enfermagem, ele fez coisas maravilhosas, mas ele foi um saneador da cidade do Rio de Janeiro. Ele criou bases e modelo para saneamento de várias outras, inclusive Santos, Belém. Criou um instituto de pesquisa, como o Instituto de Manguinhos, que era um instituto que, a exemplo do Instituto Pasteur, era um instituto de produção de bioreagentes.
de soros e vacinas, e base para pesquisa, base para medicina instrumental, que o Carlos Chagas dizia que ele foi o criador no Brasil. Eliminou a febre amarela, a peste, as medidas foram o exército de mata-mosquitos, parece que ele calculou que precisava de alguma coisa como 1.200 homens, mas só conseguiram dar para ele 85, é bem o cenário brasileiro que a gente imagina, desratização da cidade, com várias estratégias, inclusive figuras que compravam ratos, né? É conhecida essa história, até descobrirem que alguns criavam ratos para vender. A lei de vacinação obrigatória, que foi uma das que mais incomodou a população. Em 1908, durante essa visita, depois da exposição de Berlim, onde ele volta premiado com a medalha de ouro, em 123 países concorrentes, ele declara a Theodore Roosevelt que ele pode trazer a esquadra americana em segurança para os portos do Brasil, porque a febre amarela está erradicada. Oswaldo Cruz foi patrono da cadeira 90, que é ocupada pelo nosso confrade Gilberto Denucci. Ele foi membro titular da seção de Ciências Aplicadas, que foi criada em 1902. Como ele entrou em 1899, eu li que ele foi transferido para a seção de Saúde Pública, que o nosso confrade Paulo Busto defende que a gente volta a ter, mas, na verdade, parece que foi ao contrário. Eu já vou falar sobre isso. Ele foi presidente da secção de Ciências Aplicadas de 13 a 16, foi eleito em junho de 99, empossado em agosto, e, com o falecimento dele, foi substituído pelo acadêmico Gustavo Riedel, que eu acho que foi um dos diretores do Instituto São Sebastião, Hospital do Caju. O João Batista de Lacerda, que é o patrono da minha cadeira, anunciava no Brasil Médico a posse do Oswaldo Cruz, uma noticiazinha um pouco perfil de coluna social, mas listava as publicações dele na época, que não eram muito numerosas, né? Eu fiquei pensando, o nosso confrade Marcelo Morales, diretor do CNPq, não está aqui, se ele seria o pesquisador 1A do CNPq, e eu acho que, como o Nicoleles falou sobre o Einstein, talvez não, né? Nenhum dos dois, né? Nossos critérios hoje são um pouquinho surpreendentes. Sobre a questão da sessão, só para lembrar a todos, isso já foi criado no nosso estatuto em 1835, quando a gente converteu a sociedade, passou a se tratar, a Sociedade de Medicina e Cirurgia passou a se chamar Academia Imperial. Em 1898, tinha uma sessão de medicina pública, foi na qual, provavelmente, o Oswaldo ingressou. Em 1902, passou a ter as ciências aplicadas à medicina e à farmácia, depois deixou de ter a medicina a farmácia, e, desde 1979, o Estatuto nos contempla com 3 secções: medicina, cirurgia e ciências aplicadas à medicina. Essa é uma história que eu gosto de contar muito. Essa aqui é uma... Me ajuda aqui. Esse aqui é o nosso castelo. É o castelo do Instituto Oswaldo Cruz, sede hoje da Fundação Oswaldo Cruz. Ele foi concebido, nesse desenho aqui, pelo Oswaldo Cruz, que era um homem, eu já disse, apaixonado pela arquitetura, pela fotografia, e tinha, me disse o Renato Gama da Costa, Gadelha, um livro de 1907 sobre Granada, sobre o Palácio de Alhambra. Então, ele já estava inspirado nesses detalhes do Palácio de Alhambra e já queria um prédio, e aqui parece um desenho de um palácio medieval, mas ele, rapidamente, com o arquiteto de Luiz de Moraes, o arquiteto português, parece que em 1907, quando eles vão para a exposição de Berlim, eles fazem uma visita. Eu tenho essa foto na minha sala, e várias vezes pessoas entraram na minha sala e perguntaram assim: o que esse prédio está fazendo do lado do castelo? De tal maneira, esse castelo aqui parece com o nosso castelo, as torres, sobretudo, são iguais, né? Elas foram copiadas daqui. E eu soube, esta semana, não sabia antes, que esse prédio aqui, que é a Sinagoga de Nova York, foi inspirado nesse aqui, que é a Sinagoga de Berlim, que precede esse aqui. Então, parece que esses aqui, o Observatório de Montsouris, que é o Palácio de Bardot, em Paris, que é dentro do Parque de Montsouris, que pegou fogo em 1998, eu acho, uma pena, queimou completamente, não existe mais, e o Palácio de Alhambra são os prédios que inspiraram o arquiteto Luiz de Moraes e o próprio Oswaldo Cruz a fazer esse prédio em 3 andares, magnífico, que quem não conhece não pode deixar de visitar antes de morrer. Essa aqui eu queria contar para o Paulo Gadelha, que eu tenho quase certeza que conhece, mas foi uma anedota contada pelo Lobato Paraense,
que eu tinha um imenso admiração e carinho. O Lobato Paraense era um dos nossos, morreu com quase 100 anos no Instituto Oswaldo Cruz. O Lobato Paraense ganhou das nossas mãos, minha e do Uma Momem, a medalha Henrique Aragão, que nós criamos em 1991. E eu nunca vi o Lobato chorar. Eu vi ele rir muito, ele era muito engraçado, tinha uma esposa que ria das piadas dele permanentemente. As reuniões de conselho deliberativo tinham sempre uma gargalhada um pouco estridente, era Lígia, rindo até o final da vida das piadas do marido. E o Lobato, quando ele chorou, quer dizer, ele derramou uma lágrima quando recebeu essa medalha. Ele disse assim: é muito curioso que eu receba a medalha com o nome do indivíduo que impediu que eu fizesse o trabalho da minha vida. E ele tinha a ideia de que o ciclo do plasmódium tivesse uma fase hepática, uma fase exoeritrocítica, como o próprio Henrique Aragão tinha mostrado no protozoário, no plasmódium hemoproteus de pombo. E o Henrique Aragão dizia para ele: para com isso, suspende isso, isso é uma bobagem. O Schaldin, o grande Schaldin, que deu um prêmio, inclusive, ao Oswaldo Cruz, já mostrou que não é assim. O Schaldin, vocês vejam como é que a gente não acredita em ninguém com mais de 30 mesmo, né? O Schaldin achou que viu um sporozoíta, que é a forma infectante do plasmódio, entrando no glóbulo vermelho, que é onde o parasita fica. E desenhou com detalhe cuidadoso um monte de pranchas mostrando como exatamente o sporozoíta entrava, e era tudo mentira da cabeça do Schaldin, ou um delírio qualquer. Mas o Henrique Aragão dizia para o Lobato: Lobato, já está provado que o sporozoíta entra dentro da hemácia. Ele disse: não, isso é um desenho, eu não acredito, venha ver as minhas ideias. Ele disse: não quero ver, pare com isso que eu estou dizendo. E o Lobato continuava, e o Henrique Aragão dizendo para ele: não vou te dar dinheiro para fazer nada, isso é uma bobagem, você está insistindo. Até que um dia ele vai visitar o Lobato, e na saída ele disse assim: a lâmina está aí? Aí volta e vê as lâminas, e diz assim: tá bom, você pode continuar, você tem razão. Mas o Garnham descreveu pouco depois na Inglaterra e tirou o lugar da descoberta, talvez, da vida do Lobato, que fez, não obstante, contribuições muito importantes. O Lobato conta essa história que eu gosto muito. Diz que uma vez ele estava acompanhando o Evandro Chagas ao gabinete do diretor Cardoso Fontes, e aí chega lá e assiste um embate absolutamente insólito, que é um coronel, tinha na época um aeroclube perto, está aqui, ó, pertinho do castelo, né? Então o coronel vai lá dizendo para ele que ele, por favor, destrua as torres, porque elas atrapalham o pouso dos aviões. E aí o Evandro Chagas sai com essa resposta: coronel, sem as torres, seus pilotos nunca acharão o caminho das pistas. E aí esse episódio se encerrou aqui. Esse trecho eu gosto porque foi um trecho da fala numa festividade de comemoração de 95 anos do Instituto, e eu falei que eu pensava em charretes, contei como é que seria o trabalho diário naquele instituto antes dele inaugurar. O castelo, mesmo, embora outros prédios ficassem prontos antes, o castelo ficou pronto em 1918, foi de 1905 a 1918. Você vê que é bom ter uma casa de Oswaldo Cruz, que eu aprendi uma opção de coisa, né, Paulo? Tem fotos do Oswaldo Cruz trabalhando no laboratório dele dentro do castelo em 1910 já. E ele chegava assim, de charrete, ou então os mais graduados tinham um cavalo que pegavam na porta da Leopoldo Bulhões, onde eles chegavam de trem, pegavam na Praça da República. Os primeiros colaboradores, esse aqui é o segundo Carlos Chagas, é o que eu gosto mais, esse aqui eu acho que é o real, né? O núcleo duro, quando começou, o Ezequiel Dias, que era um cunhado dele, o Henrique Figueiredo de Vasconcelos, que o sucede na direção de saúde pública. Esse Marcelão Saboia lista aqui, na verdade, não são os colaboradores, mas são os indivíduos que tinham formação suficiente para trabalhar com microscopia e microbiologia. Aqui, o barracão, vocês veem que o Oswaldo Cruz ainda com o cabelo pretinho, o barracão onde eles faziam a sessão que, segundo o coro, acontecia nas quartas-feiras. O Oswaldo Cruz está aqui, abaixadinho. A estrada de ferro Madeira Mamoré, o Gadelha já evocou. Se estima que cada dormente do trilho de trem tenha tido um morto por malária, e o Oswaldo Cruz foi lá fazer o saneamento e reduziu drasticamente o número de mortos, que se estimou, eu não sei a que ponto isso é verdadeiro, em 33 mil na época da estrada. E tem um trecho muito interessante,
é que se achava que essa estrada era impossível de fazer no estado de Rondônia, por volta de 1900, no início do século XX, e se disseram que, mesmo que com todo o dinheiro do mundo e metade da população do mundo trabalhando nas suas obras, era impossível construí-la. Então, um empreendedor americano, chamado Farquhar, resolveu aceitar o desafio e disse: será o meu cartão de visitas, e bancou a obra, que eu não sei se de fato foi tão importante. Achei algumas fotos aqui no arquivo da Academia Nacional de Medicina. Essa aqui já é tomada, essa construção aqui, muito bonita, assim, é na frente, essa também, na frente da Casa de Chá, que está lá até hoje, costuma ser um restaurante que está em reforma, na verdade, há algum tempo. Essa foto também é muito bonita, é o Oswaldo Cruz. A gente passou rápido pela foto da família, mas esse aqui é o Bento. O Bento foi que se tornou banqueiro, mas, surpreendentemente, acompanhou bastante o Oswaldo Cruz, está em muitas fotos dele, inclusive numa em Paris, nos joelhos do pai, mas não seguiu, não exerceu a medicina. Essa aqui foi uma das últimas fotos, acho que em 1916, antes dele se deslocar para Petrópolis, onde ele se torna prefeito. E essa imagem aqui, que é muito impressionante, eu não sei se eu consigo... Recebido como um herói, depois de ter sido vilipendiado e muito satirizado, com charges, às vezes, muito duras. Essa aqui é um documento também, eu achei aqui na academia, o René Laclette, diretor dos museus, ele dizendo, justamente a educação sanitária, a campanha da febre amarela no Rio de Janeiro, na qual a luta foi mais árdua contra a incompreensão do que propriamente contra a doença. Eu acho que foi um momento muito difícil e eu acho que ele se mostrou um homem bravo, enfrentando tantas dificuldades e nunca esmoreceu. Aliás, era um dos lemas dele, né? Bom, eu tenho que agradecer, antes de terminar, a Ana Lúcia, fonte também do meu amigo, meu colega Paulo Gadelho, da Casa de Oswaldo Cruz, que fez uma tese de mestrado sobre ele, sobre as correspondências dele, me mostrou a carta para Miloca também. Gadelho, Gutenberg Brito, que forneceu algumas fotografias, a Paula Padilha, não sei se ela está aqui, da academia, que foi muito querida e muito solícita no desembalando todos os documentos do arquivo do Oswaldo Cruz, e a Raquel Aguiar, nossa chefe de jornalismo do Instituto Oswaldo Cruz. Uma grande honra, e eu agradeço de novo a essa plenária por me ouvir pacientemente. Muito obrigado. A palavra está aberta à bancada acadêmica, acadêmico Paulo Góes. Senhor vice-presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, fiquei muito feliz, encantado de ver as apresentações do Paulo Gadelha, nosso ex-presidente, e Cláudio Ribeiro, da Fundação Oswaldo Cruz, como eu. É emocionante ver a história desse homem, como disse o Cláudio, vilipendiado e depois transformado num herói, praticamente num herói nacional. Eu me lembro, quando garoto, que a gente... Enfim, eu queria ser médico desde muito cedo, e eu lembro que uma das... Além dos médicos da minha cidade, né, que eu era filiado, afinal de contas, de um médico, também tinha aquelas figuras emblemáticas. O Pasteur era uma figura emblemática, e Oswaldo Cruz, no interior do Rio Grande do Sul, em 1900, não vou nem dizer há quanto tempo é, mas está no nosso livrinho, A Idade de Nós Todos, já Oswaldo Cruz era uma figura presente. Nós aprendíamos na escola que havia um grande
homem da ciência brasileira que se chamava Oswaldo Cruz. Mas eu pedi a palavra, na verdade, para mencionar alguma coisa que eu, como sou responsável pela área de cooperação internacional da Fiocruz, isso me honra muito, inclusive agora também na gestão da Anísia, inicialmente fui nomeado, pelo Paulo Gadelha para continuar nessa função, é que quando nós entramos no Castelo de Manguinhos, do térreo, nós vemos ali o retrato da Cooperação Sul-Sul. Eu gosto de dizer isso porque o nome Cooperação Sul-Sul é um nome contemporâneo, não é? Afinal de contas, a Cooperação Sul-Sul começa mais ou menos formalmente em 78 por uma reunião, uma grande reunião em Buenos Aires. Mas ali, quando vocês forem visitar, e muitos dos nossos acadêmicos já visitaram a instituição, a fundação, com toda certeza, prestar atenção no número de placas de bronze belíssimas sobre a parede belíssima que é aquele do primeiro andar, o número de agradecimentos de estudantes da Faculdade de Medicina de Buenos Aires, estudantes da Faculdade de Santiago, do Chile, os médicos do Paraguai. Quer dizer, Oswaldo Cruz, em tempos muito pretéritos, ou seja, há mais de 115 anos, por meio da ciência, fazia o que nós hoje intitulamos diplomacia da saúde, ou diplomacia da ciência e tecnologia, ou, se quiser, cooperação sul-sul. Eu queria fazer menção a isso, que é uma característica muito pouco apontada. A gente sempre refere o Oswaldo Cruz reconhecido pelo Norte, e nunca lembramos de mencioná-lo como um grande herói da cooperação com os países da América do Sul, ou seja, um grande herói do Sul. Acadêmico Luiz Fernando Ferreira. A tradição dos portugueses é de intimidade entre o santo, as virgens e os seres humanos. Todo mundo conhece a história de tirar o menino do colo de Santo Antônio para só devolver se ela casar naquele ano. Isso é bastante conhecido. É assim também a intimidade, e como o Gadelha explicou, que nós temos com Oswaldo. É Oswaldo, não é o acadêmico Oswaldo, não é o professor Oswaldo, é Oswaldo. É uma intimidade carinhosa que nós temos. Eu queria citar apenas ainda o aquário. Havia um aquário que acabou no Instituto Oswaldo Cruz, que conectava a água do mar e enchia com a água, etc., e permitia estudos que Oswaldo se preocupava também, é mais uma faceta da preocupação científica de Oswaldo, de que estudos de biologia foram feitos. Eu não conheci Oswaldo, mas conheci gente que lidou com ele. Conheci Olímpio da Fonseca, que vários aqui conheceram, conheci Margarino Torres, conheci Costa Lima, o grande entomologista, etc. E Oswaldo tinha, então, o aquário. O aquário sumiu, porque com a Avenida Brasil, ele perdeu a conexão com o mar, de maneira que perdeu o sentido dessa coisa. O aquário é muito importante, eu gosto de chamar a atenção nos estudos de biologia básica, que Oswaldo se preocupava também. Acadêmico Manassés. Cumprimentar o brilhantismo das duas apresentações, os detalhes,
e, sobretudo, o enriquecimento que essa academia faz em trazer a dignificação permanente desta grande figura da ciência nacional. Mas, na minha visão, Oswaldo Cruz fez uma das coisas principais e que tem uma validade muito presente ainda nos dias de hoje. O que era o Brasil naquele tempo do ponto de vista científico? Praticamente nada, muito pouco. O tipo de tratamento que se fazia, o tipo de diagnóstico que era desenvolvido, mal se tinha começado os primeiros exames laboratoriais. E ele sai daqui e vai acompanhando aquele vento de ciência que ele tinha na sua percepção. E esse vento de ciência, ele se focaliza em 3 atos principais. O primeiro, o Elie Metchnikoff, que tira o prêmio Nobel, um dos primeiros prêmios Nobel, aliás, o primeiro, do Instituto Pasteur. E aí ele desenvolve, pela descoberta e a ideologia a respeito da biologia do macrófago, ele desenvolve os primeiros passos da inflamação celular. Do outro lado, na Alemanha, tinham aparecido os postulados de Koch associado com a doença. Ele junta isso tudo e amalgama com as ideias do Pasteur, que nem médico era, mas era um bom químico, pensava bem e era inteligente. Então, você junta esse ambiente que faz essa transição e ele volta para o Brasil e trabalha com eficiência em todas essas matérias. Na minha visão, o Instituto Oswaldo Cruz é o que é, e chegou aonde chegou, porque as bases de fundamento científico foram corretos. Um outro ponto, que aí é o meu lado, que eu não vou entrar em detalhe, mas é um lado que eu gosto muito e estudo muito, é o lado da doença de que ele morreu. Ele morreu provavelmente com a glomerulonefrite, talvez até de natureza hereditária, e essa é a mesma doença que Wolfgang Amadeus Mozart é acometido. Wolfgang Amadeus Mozart morre com 36 anos e ele com 44 anos. A palavra continua aberta à bancada acadêmica. Mais nenhum acadêmico? Quero abrir a palavra à tataraneta de Oswaldo Cruz. Você quer fazer uso da palavra? Eu gostaria apenas de agradecer à academia pelo convite, pela apresentação, que foi incrível, adorei. Para mim, obviamente, eu sou mais nova. Normalmente são meus familiares mais velhos que vêm para esses eventos, e esse é o meu primeiro evento. Então, eu admito que, para mim, é uma ocasião muito especial poder ver como que vocês veem alguém e contam histórias que eu ouvi crescendo em casa do meu avô, que também era cientista, também era médico. Então, gostaria de agradecer a todo mundo mais uma vez e obrigado. Acadêmico Cláudio Daniel Ribeiro. Eu tenho uma coleção de livros, Manassés, escrito pelos prêmios Nobel em Fisiologia e Medicina. O Metchnikoff era, como muitos homens daquela época, né, também um filósofo, né? Ele escreve sobre a leveza da vida, ele é um homem muito culto, né? E uma das coisas bonitas na história da imunologia e dos prêmios Nobel em Fisiologia e Medicina foi justamente a briga terrível. Eu consigo vislumbrar o ardor com o qual eles defendiam as suas ideias, que aparentemente eram antitéticas uma à outra, né? A da teoria celular e a da teoria humoral da resposta imune, e ambas se mostraram reais. E ambas deram um prêmio Nobel ao Metchnikoff, por um lado, pelos seus estudos da função macrofágica, e ao Ehrlich,
o alemão que estudou a resposta e as toxinas e as antitoxinas, né? Isso é muito interessante. Eu, presidente Nardi, conversei um pouquinho antes de vir para cá com o Celso Ramos, queria saber se ele tinha histórias para me contar, e ele acabou, evidentemente, me contando uma que parece que era do tio-avô dele, o tio do pai dele, que tinha sido um contemporâneo do Oswaldo Cruz, e que, em algum momento, ele vai buscar também um pé de meia, acho que em La Sance e tal, e depois cansa da vida um pouco parca de uma cidade pequena e volta para o Rio de Janeiro e resolve fazer concurso para a Fundação Oswaldo Cruz, ou para o Instituto Oswaldo Cruz. E então ele é desaconselhado, que parece que dizem para ele que a vaga tinha um candidato do Oswaldo Cruz, né? E ele então vai falar com o Oswaldo Cruz, saber se é isso mesmo, se ele pode concorrer ou se ele não pode. O Oswaldo Cruz diz para ele, pode sim. A vaga vai ser dada ao melhor dos... E ele ganha o concurso e ocupa a vaga, onde ele fica um certo número de anos. Então, a descrição que a gente vê em praticamente todos os textos, eu fiquei muito interessado, muito intrigado, muito encantado com todos os trechos do almanaquezinho feito em 2003, foi isso? Foi. Todos eles falam de um homem boníssimo, de um homem generoso, de um homem ocupado com o próximo, com os funcionários. Em algum momento fizeram uma vaquinha para dar um presente para ele, e o presente seria uma casa nova para ele. E ele soube imediatamente interromper o estudo, amealhou o dinheiro que tinha sido junto e deu para a viúva de um colega que tinha falecido há pouco tempo, trabalhando no Instituto. Então, era, de fato, um homem grandioso, generoso. Mas eu fiquei com uma curiosidade, a tataraneta do Oswaldo Cruz, eu não sei qual é o seu nome e de quem que você é neta. Do Oswaldo Cruz Filho. Tá bom. Bom, eu quero parabenizar aos conferencistas pela excelente tarde. Quero agradecer aos acadêmicos aqui presentes, à tataraneta, agradecer aos convidados, e a sessão está encerrada.